Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Vai começar a maior ampliação ferroviária que transformará o Brasil. Eu vou reagir a um vídeo do canal Construction Time, eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. Basicamente parece que no sul do Brasil vai haver uma nova ferrovia. Eu vou reagir a este vídeo aqui, esta aqui é a thumb, parece que é uma coisa no sul do Brasil, entre o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Vamos ver o que é isto, mas antes de mais nada, se vocês ainda não me seguem no Instagram, sigam-me aí, o link está aí no primeiro comentário fixado, e é isso. Bora lá ver aqui então a maior ampliação ferroviária, que com certeza vai ser uma obra muito interessante. Bora lá ver. Uma transformação silenciosa, mas gigantesca, está prestes a começar no sul do Brasil. Um projeto ambicioso promete mudar radicalmente a forma como as cargas são transportadas por 3 estados fundamentais para a economia nacional. E pode ser o primeiro passo para uma nova era da logística no país. Por trás dessa movimentação está a proposta de construir mais de 3.000 quilômetros de novas ferrovias, conectando o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os trilhos vão ligar zonas produtivas do interior a portos estratégicos no litoral, criando uma alternativa moderna ao transporte rodoviário, que hoje domina a logística da região. Pois é, eu já falei disso várias vezes, mas é muito importante dizer que para transportar mercadorias e até passageiros é muito mais eficiente o transporte ferroviário do que o transporte rodoviário, porque na verdade o transporte ferroviário pode levar muito mais mercadorias e muito mais pessoas, porque são veículos enormes, ou seja, os comboios ou os trens são veículos muito grandes com várias carruagens e dá para levar muita coisa de uma vez só, enquanto que, por exemplo, através do transporte rodoviário dá para levar muito menos pessoas. É verdade. No papel são apenas linhas, mas na prática, esses trilhos podem redefinir a forma como o Brasil transporta grãos, minérios, madeira, contêineres e bens industrializados. Porém, o que realmente está por trás dessa revolução ferroviária? E quais obras estão saindo do papel? Pois é, eu já dei conta que o Brasil está a tentar investir cada vez mais na ferrovia e eu acho que é muito inteligente fazer isso, por esta mesma razão que eu acabei de dizer, porque é muito mais eficiente. E se vocês forem ver, normalmente os países mais desenvolvidos do mundo, todos eles apostam muito na ferrovia, até em Portugal têm apostado cada vez mais, e eu acho que isso é muito interessante e é uma coisa que deve continuar a acontecer cada vez mais. Esse é o Construction Time. Eu sou o Luciano Guimarães e nesse vídeo você vai entender por que essa expansão de trilhos no sul do Brasil é um divisor de águas para a logística nacional. O projeto de ampliação ferroviária no sul do Brasil está distribuído por 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e visa transformar toda a dinâmica de transporte da região. Ao todo, os trechos projetados somam mais de 3.000 quilômetros de novas linhas férreas, interligando zonas produtivas do interior diretamente aos principais portos do litoral sul. No Paraná, o eixo principal... Ok, ou seja, a ideia principal é ligar o interior ao litoral, que é para depois levar mercadorias que são produzidas no interior para os portos, para depois ser exportado e assim. Ok, faz todo o sentido. O principal dessa transformação é a nova Ferroeste, com 1.567 quilômetros planejados. O traçado começa em Maracaju, em Mato Grosso do Sul, avança por cidades estratégicas do interior paranaense, como Cascavel, Guarapuava, Ponta Grossa e chega até o Porto de Paranaguá, um dos mais movimentados do Brasil. 2 ramais também serão implementados. Um entre a Foz do Iguaçu e Cascavel, conectando o modal ao Paraguai, e outro até Chapecó, Santa Catarina, integrando parte de Santa Catarina à malha ferroviária paranaense. Chapecó é a cidade do clube chapecoense, não é? Eu acho que é. Foi um clube que foi muito falado por razões muito tristes aqui há uns anos atrás. Eu lembro-me perfeitamente. Digam aí, eu acho que é essa cidade, não é? Se calhar eu estou a confundir, mas eu acho que não. Acho que é mesmo isso. Segundo o governo do Paraná, essa será a segunda maior rota de exportação do país, capaz de movimentar até 38 milhões de toneladas por ano. Para efeito de comparação, isso equivale... 38 milhões de toneladas por ano. É o que eu digo, é muito mais eficiente do que o transporte rodoviário, é verdade. Há mais de 1,5 milhão de caminhões retirados das estradas Pois é. anualmente. E mais, a redução no tempo de viagem entre Cascavel e o Porto de Paranaguá será drástica, dos atuais 5 dias para apenas 20 horas. Isso muda o jogo para o escoamento da produção de grãos, celulose, fertilizantes, líquidos e contêineres.
Mas talvez o maior trunfo da nova Ferroeste esteja na cadeia de proteínas. Paraná e Santa Catarina juntos são responsáveis por 71% das exportações brasileiras de carne suína e quase 70% da carne de frango. Ok, eu não sabia. Ok, então estas duas regiões, estes dois estados, exportam muita coisa, principalmente carne. Ou seja, lá está, se eles exportam muito, faz todo o sentido que exista uma rede que funcione bem e que leve os produtos que são produzidos no interior para os portos para depois serem exportados. Faz todo o sentido, é uma decisão estratégica muito interessante. De acordo com os dados oficiais, toda essa produção poderá ser transportada com mais previsibilidade e menor custo até o litoral. Além disso, o ramal até Foz do Iguaçu tem potencial para absorver a demanda de carga dos países vizinhos, criando uma rota estratégica para exportações da América do Sul. E detalhe, segundo o governo paranaense, 9 milhões de pessoas serão diretamente beneficiadas em um modelo que alia a logística de alto desempenho à preservação ambiental. Ok, Já bora em lá Santa ver. Catarina, o foco está na conexão ferroviária do Porto de Itapoá, um dos mais modernos da América Latina, que hoje opera 70 mil contêineres por mês. É muita coisa. A proposta é conectar esse porto à malha nacional por 2 novos trechos, Itapoá a Araquari, 113 quilômetros, criando uma ligação direta com o entrocamento ferroviário existente da região, e Itapoá a Morretes, com 83 quilômetros, um traçado interestadual que cruza a divisa com o Paraná, ampliando o acesso à malha ferroviária paranaense. Essas conexões não são apenas logísticas, são estratégicas. O porto de Itapoá está prestes a ser o primeiro do país a operar com navios de 366 metros de comprimento, em plena capacidade, o que exigirá uma estrutura terrestre igualmente moderna e eficiente para o escoamento de carga. E para contabilizar os mais de 3 mil quilômetros de trilhos, temos o projeto no Rio Grande do Sul, com um plano que é igualmente audacioso: construir uma ferrovia de 1.549 quilômetros entre a Terra Roxa, Paraná, e o litoral gaúcho, em Arraio. É um projeto muito grande e muito audacioso, dá para ver isso, porque são muitos quilómetros de ferrovia, muitos milhares de quilómetros, mas lá está, a longo prazo vai sempre compensar, porque este tipo de obras a longo prazo vão reduzir muitos custos em várias áreas e o transporte ferroviário a longo prazo fica sempre mais barato do que o rodoviário, porque é preciso menos manutenção, porque um só veículo consegue transportar muito mais mercadorias do que um caminhão, por exemplo. É verdade, é verdade. Rio do Sal, onde está prevista a construção de um novo porto com investimento federal de 1,3 bilhão de reais. Essa ferrovia será o maior eixo transversal do Sul, atravessando áreas agrícolas, industriais e urbanas, com papel crucial no escoamento da produção local e internacional. Quando visualizamos o projeto como um todo, fica claro que essa nova malha ferroviária forma uma espécie de coluna vertebral de trilhos cortando o sul do país, do centro-oeste ao mar, do interior à exportação, cruzando fronteiras estaduais e E conectando. é muito bom cruzar as fronteiras estaduais porque isso é uma forma de interligar também a região, ou seja, não é só ligar o interior ao litoral, mas também conectar toda a região do país. É muito bom isso, a região sul do país vai ficar muito mais conectada e é óbvio que isso traz muitas vantagens económicas. Conectando modais de forma inédita. A ideia é que os trens possam substituir os caminhões em rotas longas, enquanto os veículos rodoviários fiquem responsáveis apenas pelos trechos curtos e urbanos. Ok, Mas é é importante isso. ressaltarmos aqui que a execução dos projetos está em diferentes estágios. A nova Ferroeste já passou por estudos de impacto e está em fase de licenciamento ambiental e modelagem para concessão. O leilão está previsto para 2025, segundo o governo do Paraná. As conexões ferroviárias de Santa Catarina e a ferrovia Terra Roxa a Arraio do Sal foram protocoladas na ANTT por empresas privadas, com a intenção de obter autorização e desenvolver os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Todos os projetos fazem parte do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, o que garante prioridade e articulação com recursos federais. Ou seja, não se trata de promessas vagas. As rotas estão traçadas, os estudos estão em andamento e o investimento planejado é bilionário.
Ainda bem que não se trata de promessas vagas, porque isso é uma coisa que acontece muitas vezes. Aqui em Portugal também acontece, na verdade. Às vezes existem ideias e projetos que se fala muito e que dizem que vão ser muito bons, mas que depois, na verdade, nunca são aplicados, nunca chegam a sair do papel. Mas neste caso é bom saber que isto vai mesmo acontecer, porque, lá está, as coisas têm que sair do papel, as coisas têm que acontecer, que é para os países evoluírem. O Brasil se prepara para deixar o século XX do asfalto e finalmente entrar no século XXI da logística integrada, com os trilhos de volta ao protagonismo. O sul do Brasil é um dos grandes motores da economia nacional. A região concentra polos industriais, agrícolas e logísticos de alta produtividade, mas carga é um problema histórico, já que tem dependência quase total das rodovias para transportar cargas. Produtos como grãos, madeira, minério e contêineres que saem do interior e vão para os portos de exportação trafegam quase sempre em cima de asfalto. E isso cobra um preço alto. Rodovias como a BR-101, por exemplo, estão entre os maiores gargalos logísticos do país. Para você ter uma ideia, segundo o site Grandes Construções, só em janeiro deste ano, a Polícia Rodoviária Federal registrou 130 acidentes envolvendo caminhões nas rodovias. Pois, esse é outro problema, é que existem muito mais acidentes rodoviários do que ferroviários. Essa é outra questão também é muito importante. Federais de Santa Catarina. Na BR-101 foram 61 ocorrências em um único mês, além de 4,7 milhões de quilos de excesso de peso retirados das estradas. Esse volume, fora do limite, causa buracos, acelera o desgaste do pavimento, gera congestionamentos e é verdade. Aumenta drasticamente o risco de acidentes. Por isso, a ampliação da malha ferroviária surge como uma resposta estratégica a esses problemas. O transporte por trilhos é até 4 vezes mais eficiente que o rodoviário em longas distâncias, além de mais seguro, menos poluente e com menos custo operacional. E o mais gritante, enquanto o Brasil tem apenas 29 mil quilômetros de ferrovias, os Estados Unidos operam com mais de 295 mil quilômetros e a Argentina com quase 37 mil quilômetros, mesmo tendo um território muito menor. Diante desse cenário, esses 3 grandes projetos ferroviários estão em curso no Sul, sendo no Paraná. E muito bem, ainda bem que o Brasil está finalmente a apostar na ferrovia, que é uma coisa que sempre devia ter feito, aliás, como todos os países deviam ter feito. Como a nova Ferroeste, de 1.567 quilômetros de linhas férreas, no Rio Grande do Sul, com a construção de uma nova ferrovia de 1.549 quilômetros entre Terra Roxa, Paraná, e Arraial do Sal, Rio Grande do Sul. E em Santa Catarina, com o porto de Itapoá, com 113 quilômetros de linhas férreas, ligando Itapoá a Araquari, e outra com até 83 quilômetros até Morretes, interligando o porto à malha ferroviária nacional. Todos com propostas protocoladas na NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Portanto, a maior expansão ferroviária da história do sul do Brasil está deixando de ser um plano para se tornar realidade. Muito mais do que novos trilhos, o que se desenha no sul do Brasil é uma tentativa real de reorganizar a base logística de uma das regiões mais produtivas do país. Com menos caminhões nas rodovias, o resultado esperado não é só um trânsito mais fluido, é uma cadeia de transporte mais estável, moderna e conectada com o ritmo global. A expectativa é que, com isso, os produtos cheguem mais rápido, com menos perdas e menos impactos nas estradas e no meio ambiente. Também é uma oportunidade para descentralizar o crescimento, aproximando cidades do interior de grandes corredores de exportação. Investimentos como esses tendem a mudar o mapa de onde o Brasil gera valor, com efeitos não apenas econômicos, mas sociais, logísticos e até ambientais. No papel, são apenas linhas, mas na prática, esses trilhos podem redefinir a forma como o Brasil transporta grãos, minérios, madeira, contêineres e bens industrializados. Agora, é claro, projetos assim sempre levantam discussões. São ousados, envolvem cifras bilionárias, concessões de décadas. Sim, há sempre muitas discussões porque lá está, são coisas que a curto prazo custam muito dinheiro para fazer, mas nós temos que pensar no longo prazo e a longo prazo acabam por funcionar sempre porque a ferrovia poupa muito mais dinheiro do que a rodovia. Interesses públicos e privados.
Há quem veja com entusiasmo, há quem veja com desconfiança. Porque no Brasil, a distância entre o anúncio de uma obra e sua conclusão nem sempre se mede em quilômetros. E talvez seja justamente isso que torne projetos assim tão discutidos entre os brasileiros. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha dessa grande obra? Será que nós veremos essa obra o mais breve possível? Esperamos que sim, não é mesmo? Afinal, o impacto dessa obra será em todo o território nacional. Deixe aqui nos comentários o que você acha disso e também vou deixar um desafio. Em quanto tempo você acha que nós veremos essa obra concluída? Vou ficando. Muito interessante este vídeo. Deixem um apoio no vídeo original, o link vai estar aí na descrição. E é isso, digam aí também o que é que vocês acham. Vocês acham que isto vai ser positivo ou não? Eu acho que sim, eu acho que vai ser muito positivo e nota-se que o Brasil está cada vez mais a evoluir neste sentido. E muito bem, mano, é mesmo isso que tem que acontecer. Mas comentem aí a vossa opinião. Deixem um like no vídeo se ainda não deixaram, inscrevam-se no canal se ainda não o fizeram e sigam-me também no Instagram que está aí no primeiro comentário fixado. E é isso, muito obrigado a toda a gente que acompanhou até aqui, muito obrigado mesmo. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal, muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal, cliquem no botão Seja Membro e vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso e muito obrigado a todos que já são membros.